doce lugar que é eterno no meu coração, e aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu te olhar a dançar. Inicialmente, quando a gente chegou no pavilhão, estava eu, a professora Marilene, a professora Regina, a professora Cirlei e a professora Cleci, que hoje está em Chapecó. Então, no início, as aulas naquele ano de 1986 não começaram bem no início do ano, porque a gente tinha que fazer um levantamento, primeiro a gente foi visitar as famílias. A gente fez uma visita às famílias, conheceu como que era a realidade aqui do bairro São Luís. E depois começou a época de matrículas, a gente teve que fazer as matrículas ali na escola, para depois, mais tarde, começar a aula. Então foi assim bem interessante, porque não tinha nada. Era a gente, nem direção no início não tinha, né? Depois que veio a diretora daí. Nesse primeiro ano, quem fez as matrículas foram as professoras, né? Era um anseio bem forte aqui da liderança do bairro, ter essa escola aqui para facilitar a locomoção dos filhos, porque, como eu falei antes, eles tinham que atravessar a BR ou ir para o Colégio São Miguel, ficava distante. Então, por isso que eles fizeram abaixo-assinado para criar, então, essa escola. E a gente, então, foi as primeiras professoras, eu com a primeira série. A nossa sala de aula eram bem precárias, o pavilhão era de chão, de piso polido, e onde se fazia a merenda, a cozinha, era chão batido. E, então, aquele ano de 86 deu muito frio. Eu lembro que a gente passava um frio terrível lá, porque não tinha forro, o piso era assim, bruto. A gente passou bastante dificuldades. Inclusive o ginásio ali da comunidade, o salão, ele não era acabado. Era tudo ainda tijolo assim à vista, né? Não era uma coisa acabada. E mesmo assim eles cederam para o início da escola. Aí no ano de 1987 teve início então as aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então em 1986 nós tivemos 3 turmas, 5ª, 6ª e 7ª séries, no turno intermediário. Então as professoras dos anos iniciais trabalhavam até às 11 da manhã. Nós, professores dos anos finais do ensino fundamental, trabalhávamos das 11 às 2 da tarde, encerrávamos o nosso período e aí mais um turno de anos iniciais até o final da tarde. E isso aconteceu até o final do mês de maio, foi? Quando encerrou a greve de 57 dias do magistério catarinense. Aí a escola estava em processo de construção e eles então organizaram 2 salas em caráter precário para que funcionasse aqui então o ensino fundamental os anos finais. E a dona Vitória, hoje falecida, ela trabalhou muito nesse período, muito mesmo, porque ela fazia o lanche no salão da comunidade para o pessoal que ficava lá trabalhando o primário, que a gente assim diz, e depois ela fazia a merenda, o lanche e trazia as panelas grandes para cima, com chuva ou com sol. E aqui do lado de baixo da escola não tinha casas, nada. Tinha um terreno baldio e ela tinha tipo um pique e ela passava com as panelas por aí para trazer. Muitas vezes olhávamos ela vindo com a panela e a sombrinha trazendo o lanche. Então, assim, foi um período de sofrimento por parte de todos, porque aqui era caráter precário, chovia, as janelas não tinham vidraça, era frio,
E para nós termos acesso à escola, nós tínhamos que ter botas de borracha, porque dia de chuva era muito ruim. Não tinha calçamento, não tinha escada, era horrível. Mas valeu a pena. Daí, com a ajuda da comunidade, dividiram o salão comunitário, que na época era a igreja também, a capela, né? Aí nós tínhamos a primeira, segunda série de manhã, a terceira e quarta série à tarde. Daí o que a gente falava numa das salas, a última sala também, escutava o que a gente falava, né? E os alunos eram todos da Redondeza, aqui da Redondeza, e eles vinham a pé, né, para a escola. Eles tinham muita dificuldade, mas a gente foi caminhando até a construção deste prédio daí. E daí, no meu caso, eu trabalhava na UCRE, vim do Cerro, né? Fiquei 6 meses, na época era UCRE. E lá, o Danilo, e já tinha esse projeto, ele é o professor Lore, dessa escola no bairro São Luís e o São Jorge, para dividir o mapeamento para não atravessar o asfalto. Na época tinha aquela preocupação da gurizada atravessar o asfalto. Então, quem morasse aqui no São Luís, no Pipiri, automaticamente se matriculava no São Luís. E lá no São Jorge, era o pessoal lá de São Jorge, né? E daí, como o meu interesse não era ficar na UCA, daí surgiu essa vaga aqui da escola, né? Então eu vim para cá em 87. Daí a escola só estava no projeto. Se dava aula lá no pavilhão, né? Bem, quem contribuiu, planejou, foi o órgão do governo. Na época era o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem. Então foram eles que escavaram, porque aqui o terreno era diferente de agora, ele era plano, né? E eles escavaram e fizeram então a construção da escola. Então foi o DR. Então, através, na época, era a UCRE, hoje é Gered, mas a UCRE, os diretores da UCRE se empenharam bastante. Enfim, foi o governo que fez e que também inaugurou, foi na época do governador Pedro Ivo Campos. E, na verdade, a gente lembra muito bem, na época, a escola toda, a gente era uma família, inclusive as pessoas da APP, que hoje ainda tem alguns aí, né, éramos muito dados. Na época até faltou, na época parou a obra, porque assim como hoje, em todos os governos, falta recurso financeiro, né? E aí parou até uma época, e aí foi feita uma campanha, foi arrecadado, inclusive, não um dinheiro, mas cimento, material de construção, cimento, tijolos, assim, né? As entidades aí andaram colaborando bastante, porque existia uma grande amizade, assim, com o povo, né? Então, por isso a escola andou. E quantos anos ficou como diretora aqui? 2 anos. 2 anos. Ela começou lá, né? Junto com a Marilene. 86, 87. Né? Primeira diretora aqui. Com muito orgulho. A nossa equipe era uma equipe maravilhosa. Para elaborar o estatuto da escola. Os professores, a parte administrativa, a APP, e mesmo os alunos, né? Que naquela época o bairro aqui era visto assim um bairro muito perigoso e coisa assim, mas os nossos, é só, né, a gente saber lidar e coisa, foi muito bom, meu Deus. Foi um aprendizado, né? Uma experiência na minha vida. Daí meu marido e o seu Deboni pensaram assim, vamos fazer uma reunião, vamos organizar um colégio aqui, vamos ver. Daí naquele tempo era o tempo do circo bíblico. Daí tinha as mulheres que faziam os encontros do circo bíblico, né? Daí eles deram uma folha para cada mãe, cada mulher, para elas verem quantas crianças tinha no grupo delas. Daí eles foram vendo, um grupo tantas crianças, outro grupo tanto, só do asfalto para cá, né? Naquele tempo tinha aqui
Jardim Pipiri e o Sagrado, era tudo São Luís. Daí eles viram que dava para organizar um colégio ali, daí eles falaram com a mim, daí a mim ajudou muito eles, daí eles construíram o colégio. É o Guilherme e o seu Deboni, seu Avelino Deboni, os três. Mas é muito bom aqui, o nosso colégio aqui é muito bom, porque a quantia de criança que se forma ali, né, que ajuda, que esse colégio é muito bom, né? Daí a gente sabe que as crianças estão ali pertinho, estudando, né? É muito bom esse colégio. Daí nós fazíamos, o clube de mãe fazia. Lá e daí, na comunidade. Na comunidade. E daí, cada uma do clube de mãe tinha um afiliado dentro do prezinho. Daí, quando era dia de passear, nós pegávamos as professoras, com as crianças e as madrinhas. Daí nós ia passear longe na rua e voltava com eles. Então as madrinhas iam junto. Olha que interessante. Para cuidar das crianças. E aí, então o clube de mãe colaborou com isso. Meu nome é Olímpio Malma. É um prazer estar colaborando com a escola nesse momento histórico, né? A história da escola começou no salão comunitário da comunidade. A gente participou muito na construção desse salão comunitário e posteriormente seria a igreja. Eu sei que mais tarde o governo do estado adquiriu essa área aqui, mas assim eu sei que a escola deu início no bairro e hoje você veja a estrutura que você tem aqui, porque alguém encampou esse momento, né? Essa ideia de ter a escola no bairro São Luís. Minha cunhada foi também professora junto com a dona Ieda, já lá no pavilhão da igreja, mais tarde veio até ser diretora aqui do colégio, do Guilherme José Misse. E eu tive o prazer também da minha esposa ser professora aqui, meu filho estudou aqui, hoje é advogado, formado, de renome, e eu fui presidente da PP aqui. E cada vez que eu passo aqui na frente do bairro, eu lembro que a gente fez um muro de contenção na frente para a terra da estrada, que naquele tempo era tudo chão. Não viesse cada enxurrada, isso aqui virava um lamaçal aqui dentro. E a gente, na época, na PP, eu fiz esse muro de pedra que eu estava olhando hoje, ainda está aí. E aí, na época também, eu briguei muito para que se buscasse o ginásio do esporte para a comunidade, que eu achei que já estava na hora, porque os alunos não tinham. Esse era um pátio enorme e quando chovia, praticamente virava um lamaçal, os alunos não tinham onde fazer educação física, era tudo feito assim muito precariamente. Eu queria colocar uma interessante, que o desnível hoje que se tem da rua para o colégio, que é essa escadaria, mas para quem não sabe, isso aqui era um tremendo de um vale aqui, na verdade. Aqui existia uma nascente de água, onde é o ginásio, nos fundos do ginásio, era um banhado. Se você for acompanhar o terreno daqui, aqui era uma nascente de água que corria água, inclusive, que aí caía lá na sanga do rio Guamirim. Então não houve quem cavou nada aqui, era o próprio terreno que era nessa situação, então não houve. Às vezes a gente pensa, pô, mas construíram a escola lá no fundo. Não era. Na verdade aqui era um vale muito grande e eu acho que foi por isso que de repente era uma área grande e aí de repente o governo do estado até comprou barato, né? Não se sabe o que aconteceu lá na frente. Mas eu tenho certeza que aqui existia uma nascente de água. Havia um regimento interno. Então esse regimento interno era elaborado pela parte pedagógica, né, que era diretores, era auxiliar, administradores, juntamente com os professores e os pais, né? Então lá se registrava as normas, o comportamento que devia ser feito e as medidas, né? E na maioria das vezes você dava um problema de disciplina, o aluno vinha, conversava com a direção, o professor, chamava. Em outros casos, tinha que chamar os pais, né? Resolvia através com a conversa com os pais, né? Havia também, como tem hoje, até mesmo suspensão, transferência de aluno. Né? E assim, sempre se trabalhava com os pais. Então, aqueles pais que concordavam com a nossa conversa, né? As orientações também da direção, da professora, e trabalhavam conosco, os filhos conseguiam assim,
a mudar, né? O comportamento. Como funcionava de primeira a quarta, nós tínhamos alunos bem calmos, muito queridos, muito carentes. Eu lembro que antes de iniciar a aula era feito as filas, a primeira série com a professora na frente, a segunda, a terceira e a quarta. E sempre antes de iniciar a aula, lá no saguão, antes de ir para a sala, a gente fazia oração, a gente rezava. E uma vez, um dia era uma professora, outro dia outra, ia lá na frente e ensinava um cantinho. Aí eu lembro muito bem a secretária Elza, ela ia lá na frente, ensinava os cantinhos, com os dedinhos, com as mãos. Aí outro dia era eu, outro dia era a professora Cleci, outro dia era a professora Regina, a Maria Helena, a diretora. Sempre antes de nós ir para a sala, a gente tinha esse papo assim com os alunos. Depois disso, dos avisos, então a gente se encaminhava para a sala, sempre assim, aquele jeito assim, não correndo, devagarinho. E a gente não tinha assim problemas assim de indisciplina. Quando tinha algum problema, a gente chamava os pais e era resolvido ali. Mas nada assim grave, de briga, de se bater. Parecia assim que as crianças iam lá e era uma felicidade se encontrar com os amiguinhos. E quando por acaso a gente sentisse dificuldade em algum problema assim, na parte da disciplina, daí a gente ia conversar com a diretora, tinha a secretária, a dona Elza também, e tinha a Paula Fiorini, que era também auxiliar da direção. Então eles chamavam a criança lá, o aluno, e conversava com eles e era tudo resolvido, eles voltavam tranquilos. E assim os alunos sentavam em carteiras de 2 em 2 e um sempre colaborando com o outro, um auxiliava o outro. Então tinha essa parceria, sabe, essa amizade que se criava, esse vínculo que se criava com os coleguinhas, de um ajudar o outro. O aluno vinha para a escola para aprender, principalmente ler, escrever, interpretar, saber as 4 operações, interpretar problemas e adquirir valores, né? O respeito entre eles, o respeito para com o professor, o respeito para com os pais. E a finalidade da escola era isso. E um trabalho sempre voltado para atividades a partir de projetos organizados pelos gestores da escola, juntamente com os professores. Então, é uma prática da escola, hoje isso ainda acontece, mas essa prática já teve início lá no final da década de 80 do século passado. Então, iniciamos esse trabalho, e um trabalho assim com muito sucesso, e que tínhamos um retorno da comunidade escolar. E também nós, no decorrer do processo, observávamos que os alunos, no decorrer do ano, eles assimilavam melhor os conteúdos em todos os componentes, porque trabalhávamos de forma interdisciplinar, português, matemática, história, geografia, enfim, todos os componentes. E isso fazia do nosso dia a dia um dia a dia mais alegre. Por quê? Porque saímos da rotina e estávamos sempre em busca de um fazer diferente. Em relação ao meio ambiente, se trabalhava todo dia para que as crianças e os adolescentes se apropriassem desse conhecimento, dessa prática, e que depois também fossem adultos que conseguissem no seu dia a dia profissional dar conta dessa questão do meio ambiente. No início, quando nós começamos de 5ª a 8ª, não tinha esse programa do governo federal, do Plano Nacional do Livro Didático, e nós não tínhamos livro didático para os alunos, e os pais também não tinham condições, a maioria, para comprar o livro. Então, a professora Marisete trabalhava com as turmas do noturno e eu trabalhava com as turmas do diurno. Nós datilografávamos em casa, em matrizes a álcool, e depois aqui na escola, com o mimeógrafo a álcool, nós montávamos as apostilas por bimestre. E os alunos então pagavam as folhas. E no ensino médio
não fazíamos apostilas, mas também datilografávamos tudo, porque era literatura, língua portuguesa, e poucas aulas no ensino médio não dávamos conta. Então também o mimeógrafo aqui na escola, ele era disputado. Era mais ou menos na mesma linha para os anos iniciais. Vinha pouco material, mais para professor. A gente então preparava as aulas, usava o mimeógrafo, fazia as matrizes que a gente dizia. Então, manual ou datilografado, muitas vezes. Os alunos, no início do ano, a gente pedia folhas de papel ofício, quem podia trazia, nem eram todos que podiam, e a gente dava um jeito, ou pegava na escola, ou até mesmo muitas vezes a gente comprava esse material, né? E daí mimeografava lá no mimeógrafo, que tinha às vezes até que marcar a hora, né? Aonde que tá o mimeógrafo? Tá lá em tal sala. Então tá, a próxima a usar sou eu, e assim ia, né? E a gente fazia os trabalhinhos assim daí para eles, né? E daí tinha o caderno, naquela época muito caprichado, a gente exigia que os cadernos fossem encapados, na primeira folha um desenho bem bonito, e ajudava eles a encapar os cadernos e cobrava muito, né? Era muito capricho assim no material. E não vinha material do Estado, era o que eles conseguiam e a gente ia se adaptando assim do jeito que dá. Eu penso que os pais acreditavam mais na escola, acreditavam mais nos professores. Eu acho que eles depositavam na escola uma grande esperança de que a gente ia contribuir sim para a formação dos filhos. Em comum acordo com a comunidade, e a escola então montou um projeto. E nesse projeto, os alunos desenharam o logotipo e foi escolhido o logotipo da escola, que foi esse aqui. Foi escolhido esse logotipo, Guilherme José Missen, né? Educar para transformar. E aí era a camiseta, a princípio era cinza com o logotipo. Depois foi trocando para branca, foi trocando para outras vermelhinha, azul. Quanto ao uniforme, na educação física, a gente sofreu um pouco. Porque até tinha, assim, religiões que não aceitavam que a menina fizesse educação física porque ela usava a saia comprida, né? Então, até a gente conversar com o pastor, o padre, e a gente entrar num denominador comum, daí vinha a diretora, ajudava. No início do ano era aquela merenda que o governo do estado mandava, não era terceirizado, então vinha aquelas charque, arroz, leite em pó, né? Não tinha muita diversidade e não tinha fruta, não tinha esses alimentos que tem agora, fruta, legumes, não tinha, porque ela vinha pré-pronta, né? Era só cozinhar ali. Eu acho que no sentido da merenda avançou, atualmente está melhor. Eu acho que está melhor porque as coisas pega aqui, vem fruta, vem verdura, que não tinha naquela época, né? Quando nós estávamos atuando ainda no pavilhão comunitário, nós não tínhamos merenda preparada pela merendeira, porque nós também não tínhamos ainda merendeira. Daí as crianças traziam de casa. Eles traziam, eles comiam. Eu já peguei a escola aqui, já tinha merendeira, né? Já se fazia a merenda na cozinha. Eu sei que muitas vezes tinha campanha. Não é bem hoje que nem ela é terceirizada. Vinha do Estado, né? A PP ajudava a administrar, né? Então tinha campanha, uma vez, uma semana um trazia uma batatinha, outro trazia um tomate para um tempero verde para complementar, né? Ela vinha pré-pronta, né? Era só cozinhar ali. Eu acho que no sentido da merenda avançou, atualmente está melhor. Eu acho que está melhor porque as coisas pega aqui, vem fruta, vem verdura, que não tinha naquela época. Naquela época não tinha transporte. Ou os pais traziam, ou eles vinham a pé.
surgiu a sala de informática, que a gente não tinha, que é uma ferramenta muito eficiente para os professores. A biblioteca aqui, eu estou vendo bastante, uma porção de coleções, bom também, muito bom. Mas a gente tinha, naquela época, qualificação. O governo chamava nós frequentemente para cursos, para nos qualificar. Isso era muito bom. Isso era uma injeção de ânimo. A gente voltava revigorada, com novas formas, com novas técnicas, uma nova visão de como trabalhar os conteúdos em sala de aula. E a gente percebe que isso não tem mais. Também a gente tinha um respeito por parte da comunidade, das famílias. Os pais vinham combinar como fazer com a gente, sabe? Os pais vinham conversar com a professora. Os pais vinham se entender com a escola. E a gente percebe que hoje o diálogo está curto e está pouco. E a escola está precisando, o professor está precisando também de ser abraçado pelas famílias, pelos pais, porque eu penso que a aprendizagem se constrói. E se constrói trocando figurinha com as famílias, trocando figurinha com os parceiros da escola e com os alunos. E os alunos também precisam respeitar e valorizar mais o professor. A escola existe para o aluno vir aqui e crescer com o grupo, com as famílias, com os professores, com a direção e com os colegas. Aí sim, dá para fazer uma parceria. Então, a escola do passado e hoje uma escola inserida nas novas tecnologias ou as tecnologias inseridas na escola. Então, é um novo modo de se trabalhar na escola, é um novo modo de o professor também organizar suas práticas pedagógicas nesse contexto atual de novas tecnologias. E muitas vezes essas novas tecnologias que vêm para auxiliar na construção desse conhecimento, elas não são bem entendidas pelos alunos. Então, isso gera um conflito também, porque elas estão aí a serviço para se construir uma educação diferente. Eu vejo essa mudança como uma questão muito importante. Eu posso dizer assim com muito orgulho, muita felicidade, de dizer que eu tive a sorte de ter nascido filha dessa pessoa muito querida. Ele foi um homem assim que, por essa escola ter o nome dele, ele tem uma rua aqui na cidade de São Miguel com o nome dele. Então eu acho feliz da pessoa que passou por esta vida e pôde deixar rastros. E ele conseguiu deixar, porque eu acho que a qualidade, ele teve duas qualidades assim que eu digo mais importantes, três. Ele foi uma pessoa honestíssima. Dentro da medicina, ele soube exercer o seu papel, porque ele foi um médico excelente, de muita capacidade. A herança melhor que ele deixou foi assim. Volta e meia, ainda hoje, eu encontro pessoas que só têm histórias bonitas para contar a respeito dele. Dizendo, ele salvou a minha filha, ele salvou a minha... pessoas da família, né? Então isso nos deixa com muito orgulho. Então ele foi uma pessoa muito bondosa, caridosa. Ele não trabalhava movido somente pelo dinheiro, como hoje em dia a maioria das pessoas faz. Isso eu lembro, eu era criança, quando ele veio para cá, ele fazia sozinho o Natal da criança pobre. Sozinho, ele por conta, não tinha Lions, não tinha clube de serviço. Ele pedia para minha avó em Curitiba comprar os presentes
E no porão da minha casa, né, ele fazia o Natal da Criança Pobre. Então, vocês, até me emociona dizer, mas o nome da escola eu acho que foi assim, bem escolhido, ele mereceu. Então, ele teve uma passagem assim muito linda por essa vida. Foi assim que ele salvou a vida de muitas pessoas. Porém, a vida da gente, a história da vida da gente, o traçado, traz assim muitas surpresas. Porque ele tendo o hospital, que era dele aqui, com camas que ofereciam conforto aos seus pacientes, quando ele morreu foi assim uma ocasião muito triste, porque ele não estava se sentindo muito bem aqui, os recursos naquela época não eram maiores, né? Eram poucos os recursos. Ele foi a Curitiba para ver na realidade seu problema. Daí ele estava melhorando, pegaram um táxi para ir para a rodoviária, que ele ia descansar em Balneário Camboriú. Quando no táxi ele começou a tossir, e ele era um bocado teimosinho. Ele não quis, minha mãe dizia para ele, vamos para o hospital, e ele dizia, não, vamos para a rodoviária, que eu já vou melhorar. E ele teve a sua morte em plena rodoviária, ele morreu deitado no chão. Ele chegou na rodoviária, sentiu-se mal, foi no banheiro. Minha mãe naquela época não podia entrar, né, banheiro masculino, que quando ele saiu, ele disse assim, eu quero deitar. Deitou e morreu no chão. Então foi um fim assim, bem triste. Para quem como ele, né, salvou tanta gente. Mas Deus sabe o que faz. Meu nome é Marley Bazotti e eu vim aqui contar um pouquinho para vocês de como era a minha vida escolar no Guilherme José Misse. Eu comecei a estudar no Guilherme com 7 anos de idade, em 1988, e me formei no ensino médio em 1999. Das coisas mais legais que eu lembro do colégio e do crescimento dele eram as aulas de preparação para o trabalho que nós tínhamos na 5ª série. Era um trabalho muito legal que a gente desenvolvia na horta. Era uma euforia muito grande sair da sala de aula e trabalhar lá, na horta. Dizer para vocês que respeitem os professores, eles também fazem parte da nossa formação pessoal como seres humanos. Aprendemos muitas coisas além daquilo que a gente aprende em sala de aula, em conteúdo. Valeu? Um abraço, até mais. Olá, meu nome é Diná. Estou muito feliz de poder colaborar com esse projeto de resgatando a história, fortalecendo os vínculos com a comunidade escolar, contando um pouquinho do que foi a minha passagem, a minha história pela escola. Eu comecei a estudar na escola em 1986 e estudei até 1999. Então, eu estudei do pré-escolar até o 2º ano do ensino médio, quando acabamos vindo embora para Chapecó, onde eu resido atualmente. Saudades de lembrar do tempo que a gente tinha as festas juninas, o envolvimento da gente em fazer a decoração da festa, e a gente se divertia muito. Sinto saudade de muitos professores que eu tive desde do pré até alguns que eu lembro ainda do lado do ensino médio. A professora Cirlei, a professora Ione, a professora Loiri, a Petronila, vários, assim, eu não vou conseguir lembrar e dizer o nome de todos eles, mas eu tenho uma gratidão muito grande por todos, porque todos fizeram parte da minha história e foram construindo a pessoa que sou hoje. Mas teve uma época que a gente foi feito um concurso na escola para ser colocado um símbolo, um nome para a escola, e foi feito um concurso entre os alunos, onde cada um à mão fez um desenho, e daí foi escolhido depois o desenho que vocês têm hoje, a logo, digamos assim, que vocês têm hoje da escola, onde a gente passou a chamar a escola da escola GJM,
Então, o que eu tenho para dizer hoje é que eu tenho uma profunda gratidão pela escola, porque ela me ajudou com que eu me construísse como ser humano. Depois, quando eu vim embora para Chapecó aqui, eu terminei o ensino médio, fiz faculdade, fiz pós-graduação, enfim. Mas a base é a escola que eu tive aí, que é essa escola que vocês, alunos, hoje se apropriam e que vocês hoje fazem uso e que hoje é o lar de vocês. Por isso que eu queria dizer para vocês, hoje, alunos atuais, que vocês respeitem o ambiente escolar. Ela foi o nosso lar por muitos anos, ela fez parte da nossa história e hoje ela é o lar de vocês. Respeitem o ambiente escolar, preservem, não estraguem, porque ele foi o meu lar, ele foi o lar de muitos amigos meus e hoje ele é o lar de vocês. Então, construam ele de uma forma boa, harmônica, não estraguem. Ela é um ambiente que vai ser um ambiente que vocês vão ter de lembrança depois. Aos professores da minha época, muito obrigada. Vocês fazem parte da minha história, eu tenho vocês, cada um de vocês no coração. E os professores atuais continuam sendo esses guerreiros da educação que buscam pela educação transformar o nosso mundo. Alunos de EJM, um abraço para vocês e cuidem bem aí da escola. Tchau, até mais! Devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas